Galera, continuando sobre a vida de José, e aí no último vídeo eu falei sobre o ato de José perdoar os seus irmãos, mesmo eles tendo o traído, e aí eu falei que a maioria dos pastores, galera, eles geralmente trazem uma mensagem muito batida, que seria justamente aquela mensagem que estamos acostumados a ouvir, né? José foi preso, foi escravo no Egito, mas Deus abençoou José, e aí José sai da prisão, vira governador, e aí tem aquela mensagem. Por mais que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, esteja enfrentando dificuldades, Deus vai mudar a sua realidade. Só que na mensagem de hoje, eu quero ir um pouco mais além, e eu quero me aprofundar um pouco em como eu vejo a história de José. O que a história de José ela diz para mim. E galera, o interessante eu vou trazer um pouco. Eu sou fascinado pela psicologia, sou fascinado pela mente humana. Eu falo, a voz falhando. Eu falo, galera, que eu passei diversos problemas na minha vida, tive as minhas crises de ansiedade, inclusive uma depressão profunda, e o que me fez justamente superar tudo isso foi, primeiro, a palavra de Deus, e segundo, eu estudar sobre a psicologia. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês é que José, o que é que acontece com José, galera? Ele foi lançado na prisão, e aí a gente conhece a história, e aí depois de um tempo, ele interpreta o sonho de um dos prisioneiros, depois o prisioneiro sai, e aí Faraó tem um sonho, como você conhece a história. E aí Faraó vai até José para que José interprete esse sonho. Só que, galera, o ponto é, sobre o qual eu quero me debruçar nesse momento aqui é sobre a estadia de José na prisão. Por que que eu trago isso? Ó, vamos, pensa comigo. E aí eu me vejo muito em José. Eu vou trazer aqui como exemplo. Faz de conta, eu gosto de utilizar objetos. Acho que traz de certa forma uma paz para mim, controla um pouco da minha ansiedade. Mas assim, imagine que aqui é José, tá? E aí José tá lá na prisão, só que em volta de José existem diversos outros prisioneiros. Só que todos esses prisioneiros que estão ao redor de José são pessoas que de fato cometeram um crime. São pessoas que realmente têm culpa. Mas José é o único inocente, é o único que tem caráter, é o único que é íntegro. Por que que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Em alguns momentos, nós somos colocados em alguns meios, e esse meio está repleto de pessoas, não sempre, mas em alguns momentos, porque a gente não conhece todo mundo, pessoas que cometeram talvez um crime, ou pessoas frustradas com a própria vida e frustradas porque não conseguiram alcançar algo. Então imagina você no seu local de trabalho, e aí em volta de você existem pessoas frustradas, pessoas que olham para si e não vê valor em si mesma. Só que o que acontece, segundo a psicologia, e aí eu falo isso com base em estudos da Universidade Presbiteriana, Mackenzie e a PUC, essas pessoas elas vão projetar aquilo que elas são em você. Então, quando José ele estava na prisão, esses outros prisioneiros provavelmente projetaram o que eles eram em José. Acontece com você. Sabe quando você está em um determinado local e alguém se aproxima de você e você sente uma angústia muito grande? Você começa a sentir que você é pequeno, que você é falho, que você não tem valor? Eu falo isso porque acontece comigo. Em alguns momentos eu estou em algum local e alguém se aproxima de mim e eu sinto uma angústia e uma tristeza muito grande. Em alguns momentos eu me perco até em mim mesmo. E aí o que acontece é o outro projetando em mim a realidade dele. E acontece com você também. Algumas pessoas projetam a realidade, o que elas são em você.
Quando você se aproximar de alguém, você sentir tristeza, você se sentir para baixo, você se sentir que não tem valor, entenda que é o outro que está projetando a realidade dele em você. E aí, o porquê que eu estou trazendo isso? O primeiro passo, e aí eu trago isso para minha vida, é primeiro, faz uma oração. Se você estiver em algum local, e aí você se sentir mal porque alguém se aproximou de você, ou você se retira, ou você faz uma oração. No caso de José, não tinha como José se retirar daquele local porque ele estava numa prisão. Então a gente percebe que a comunhão de José com Deus, a fé que José tinha em Deus era uma fé tão grande, mas tão imensa, que Deus o blindava e o protegia. E é justamente isso que eu e você que nós temos que fazer. Nós temos que nos revestir de Deus de tal forma que o mundo externo, as pessoas que estão à nossa volta não consigam nos atingir. Quando você olha para você, o que você vê, sabe? Quando eu olho para mim, eu percebo que a minha identidade primeira é como filho de Deus, ou seja, eu tenho um Deus grandioso, um Deus poderoso. Eu olho para mim e eu me vejo como filho, tenho mãe, tenho pai, me vejo como irmão, como alguém que tem valor, que estudou e fez faculdade e por aí vai, né? Só que em alguns momentos a gente tende a confundir a nossa realidade com a realidade do outro. E aí a gente precisa estar firme em Deus. Uma outra coisa, galera, que acontece é que algumas pessoas tendem a menosprezar a nossa fé ou diminuir. Talvez trazendo um olhar que é dela sobre a fé e sobre a existência de Deus. Sabe quando você se aproxima de um amigo e esse colega, ele projeta em você a crença dele de que Deus não existe, de que Deus não é real, de que a Bíblia é algo completamente ultrapassado? Isso acontece bastante. E aí você precisa estar alicerçado em Cristo. Com José não foi diferente. José estava num ambiente onde a cultura ali era predominantemente egípcia, as pessoas ali acreditavam em outros deuses, alguns eram estrangeiros, tinham outra fé, mas fato que não eram hebreus, não acreditavam no Deus criador dos céus e da terra. E aí eu acredito que nesse convívio, José, em alguns momentos, ele ouviu a fala de que o Deus dele não era real, inclusive porque ele estava na prisão. Mas mesmo assim, José enfrentando zombarias, as pessoas falando que o Deus de José não era um Deus real, ainda assim José permaneceu íntegro, firme e com a fé dele inabalável. E nesse mundo, galera, em qualquer meio, se você está estudando, está na faculdade, ou no local de trabalho, algumas pessoas vão chegar para você e essas pessoas vão falar que o Deus que você serve, ele não é um Deus real, que a Bíblia é algo ultrapassado. E aí tem a galera meia louca que fala que a Bíblia foi criada para manipular as pessoas ou a sociedade. Então a gente vai encontrar esse pessoal e essa galera, só que a gente precisa entender que diante de tudo isso a gente precisa se manter firme. Eu falo isso, galera, porque eu enfrentei inúmeras dificuldades. Eu enfrentei um problema atrás do outro para manter a minha fé viva, para manter a minha crença em Deus viva, principalmente quando eu me afastei da igreja. E aí eu falo que me afastei da igreja, só que eu não me afastei de Deus, e algumas pessoas me fizeram acreditar que porque eu me afastei da igreja, eu havia me afastado também de Deus. E por alguns momentos eu me senti muito distante do Criador. E aí hoje eu começo a perceber que a fé e a crença em Deus, ela independe de qualquer religião, ela independe da comunidade cristã na qual você está inserido. Existem pessoas dentro da igreja, e eu falo isso, galera, não é criticando, tá? Tem gente dentro da igreja fiel, tem gente dentro da igreja honesta, pessoas que nutrem uma fé muito grande, mas existe aquela galera, em sua maioria, que estão na igreja, só que ainda não tiveram um encontro com Cristo ou não foram transformadas pelo Espírito de Deus. Por que eu estou trazendo isso? O fato de o indivíduo ele estar na igreja ou ele não estar
né? Ela não determina o grau de comunhão que ele tem com Deus. Existem pessoas fora da igreja, pessoas que não pertencem a nenhuma comunidade cristã, que têm uma fé genuína e uma fé muito maior do que qualquer crente no sentido comum, aquela pessoa que vai todo dia ao seu local de culto. Ou seja, a fé e a comunhão com Deus, ela não é determinada pelas paredes da igreja, por você se dizer pertencente a uma denominação. Muito pelo contrário, a fé em Deus, ela é determinada pela experiência que você tem com Ele, é determinado pelo o quanto você se entrega ao Criador, ao quanto você se dedica ao estudo, à oração, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Eu tenho uma galera que me segue que não é cristã e que você nunca se sinta longe de Deus, que você nunca se sinta distante de Deus, pelo que as pessoas falam, tá? É, Deus o ama, eu sempre vou falar isso. Deus tem um amor genuíno por você e o que vai determinar a sua comunhão com Deus é justamente o seu envolvimento, a sua experiência com o Criador. E é isso, até o próximo vídeo.